Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, enfim chegou a sexta-feira, dia de Palmeiras e Chelsea no Mundial de Clubes pelas quartas de final. Estou trazendo um corte tanto da ESPN quanto do Sport TV com essas últimas notícias do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu palpite aí nos comentários e vamos para o vídeo com essas últimas informações do jogão de logo mais. 2-1, será? Veremos. 10 horas da noite a bola vai rolar. Entra lá no Instagram do GE, tá bem legal. E vale você clicar, fazer esse print e postar nas tuas redes sociais. Vamos a Filadélfia, hein? Olha só, desfile. Quem aí já desfilou no 7 de setembro, que tinha aquele tum-dum, tum-dum, tum-dum? Hein, Gabi? Conta tudo, hein? Da preparação do Palmeiras. E o que tá rolando aí nesse feriadão? Boa tarde. Como a gente disse, os palmeirenses estão invadindo a cidade, né, Vini? Então até no 4 de julho tem palmeirense participando do desfile. Bom, ontem o técnico Abel Ferreira deu entrevista coletiva e ele mesmo falou sobre o Dia da Independência dos Estados Unidos. Por quê? Abel disse que, como é Dia da Independência, as pessoas aqui da Filadélfia deveriam torcer pro Palmeiras. Porque a independência de quem? Dos ingleses. E justamente os ingleses que o Palmeiras vai enfrentar hoje. E hoje também é um dia muito importante para o Estevão, que vai enfrentar o futuro clube. E o Abel também falou sobre isso. Vamos ouvir. Vai ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras. Então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Muitas estratégias, Abel já traçou todas elas, ele falou muito sobre esses planos que ele tem traçado para o Palmeiras para o jogo de hoje. A gente sabe, linha defensiva completamente diferente, sempre lembrando, Gustavo Gomes Piquerez suspensos, Murilo está fora por lesão, tendência de Vanderlan, Mikael e Bruno Fux, e quem sabe outras mudanças também, até porque o próprio Abel disse que o Palmeiras é o underdog, o azarão, ele mesmo falou em inglês, respondeu à mídia local, e que por isso o Palmeiras precisa se defender bem e traçar a melhor estratégia contra o Chelsea. A gente continua acompanhando aqui a parada de 4 de julho, viu, Vini? Vamos ver quem vai levar a melhor hoje à noite. Valeu, Gabi. Linares, a gente fica na expectativa, mas a gente já vive o clima do Allianz Parque desde cedo, porque a gente sabe que a torcida do Palmeiras tem se reunido por lá para acompanhar os jogos juntos, né? Já que para os Estados Unidos não é todo mundo que consegue ir. Jalile Elias, nossa repórter, tá lá desde cedo nessa friaca de São Paulo. É verdade que tem show sertanejo no Allianz, mas do lado de fora, filhão, quem tá desavisado vai tomar um susto que a torcida alviverde estará presente nas ruas. Jalile. É isso, Mari. Por enquanto, sem grande movimentação de palmeirenses por aqui. Horário de almoço, 12h30, tem umas pessoas passando. Já estou sentindo o cheiro de comida por aqui, almoço. Mas, por enquanto, sem grande movimentação de palmeirenses. Lembrando, informação importante, especialmente para o torcedor do Palmeiras, que vai vir aqui mais tarde acompanhar em grupo, né, esse jogo entre Palmeiras e Chelsea. Tem show aqui no Allianz Parque hoje. Então, a Polícia Militar está preparando um esquema especial de segurança justamente para garantir que esses dois públicos possam comparecer aqui na Rua Palestra Itália, nos arredores do Allianz Parque. Algumas medidas serão, né, implementadas para que os dois públicos possam vir. Entre elas, grades serão colocadas, barreiras serão colocadas para separar esses dois públicos. Eles vão distinguir, né, as duas entradas para cada evento e também o reforço policial será, o efetivo policial será reforçado e também haverão interferências também no trânsito da região aqui de Perdizes, Pompeia, onde está localizado o estádio do Palmeiras. O jogo é só às 10 horas da noite, mas estamos aqui desde cedo para acompanhar a movimentação dos palmeirenses. Muita expectativa aí por uma revanche, quem sabe, contra o Chelsea, que foi campeão do Mundial de Clubes de 2021, justamente contra o Palmeiras. Quem sabe a gente pode ter uma semifinal entre brasileiros, já que o vencedor de Palmeiras e Chelsea enfrenta o vencedor de Fluminense e Al Hilal, jogo que é mais cedo, às 4 horas. Mari. Jalile, muito obrigada, trazendo toda a movimentação, né, toda uma preparação especial da polícia para comportar todas as pessoas que estarão ali na região do Allianz Parque. Jogos e médias dos jogadores na temporada, porque a gente coloca o sistema defensivo que será mexido, né? O Fux e o Vanderlan com 19 e o Mikael com 13. Só que a minutagem, o Mikael até mais ali, né? Com 82 minutos, mas, por exemplo, o Vanderlan é pouco mais de um tempo. O Fux também ali com 67 minutos. Desarmes, o número é baixo, posses recuperadas, ali uma média também
de 2, 3 por partida, mas com os 3 em campo, não perdeu. Foram 2 jogos e 2 vitórias contra o Sport e contra o Sporting Cristal. É que é diferente esses 2 jogos contra a conversa agora com o Chelsea, né? E eu acho que mais do que... Não mais do que a diferença, é a expectativa como só se fala nisso no Palmeiras. Até o sistema ofensivo, que é uma questão do Palmeiras, a gente não está falando. Então, para os jogadores, eles sabem que eles serão observados de um jeito muito diferente para o jogo contra o Chelsea. Até porque tem o Gustavo Gomes, né? Você tem a figura do Gustavo Gomes como ausência, capitão do time, e está fazendo um campeonato muito bom. Então, sim, é preocupante para o torcedor alviverde. A gente estava vendo ali os números, né? O Mikael se destacava, né? nas questões defensivas ali, de posses. Mas foi justamente... Eu lembro que foi no Campeonato Paulista que o Mikael e o Vanderlan tiveram um pouco mais de minutagem, porque o Abel ainda estava tentando adequar ali o sistema que ele usou, o Campeonato Paulista ali como laboratório. Então o Mikael, quando estreia bem, eu lembro que o jogo de estreia dele firme, bem fisicamente. Parecia que até ser o zagueiro titular, Exatamente. Né? Bem fisicamente. E com a posse da bola, ele também se comportando bem. O Vanderlan tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente vê até o número ali de jogos, porque o Piquerez estava lesionado. Então o Abel não tinha muito a quem recorrer, então o Vanderlan teve um pouco mais de minutos. Só que aí, o lado esquerdo, com o Mikael e com o Vanderlan, acaba caindo ali o número de jogos, porque o Abel Ferreira acha o Giai. O Giai, como terceiro zagueiro, é a mudança principal da carreira do Giai, inclusive no Palmeiras, porque ele chega como lateral direito, a contratação, não desempenha bem no ano passado, e aí nessa temporada... opção até na lateral, né? Mas ele não conseguiu jogar. E aí o Giai vem para terceiro zagueiro e esquece. É outro jogador, muito bem, aí o time do Palmeiras altera o lado, né? Peraí, deixa eu fazer isso daqui então, ó. Aí, sabe? Porque aí o terceiro zagueiro, que era pelo lado esquerdo com o Mikael... Mudou pro lado direito. Mudou pro lado direito, que o Giai foi muito bem, e aí você libera o Piquerez, que estava voltando de lesão. E teve um dia aqui no programa, não sei se foi segunda ou terça que você tava, Donk, que eu já tava doida pra acelerar as conversas. Eu lembro. Eu tava. Não é? O Donk começou a falar e eu falei, ai meu Deus, isso é papo de sexta-feira. Não, eu lembro que eu... E zerar a semana logo no primeiro dia. Calma aí, vamos esperar pra sexta. E você falava sobre as escapadas também, pensando pelos lados ou pelas pontas. Então, pra mim, me parece muito mais um jogo de... O Estevão vai, né? Mas vai Vitor Roque também nessa conversa, não? Acho que sim. Acho que o jogo acaba condicionando mais, aproveitar os espaços da defesa do Chelsea, que tem muita vulnerabilidade, sobretudo no lado do campo. Assim, é um time que, quando tem a bola, faz a linha de 3 com o Cucurella. O lateral direito, que é o Malo Gusto, deve ser, né, por causa dos desfalques. O Reece James é o melhor lateral direito, só que ele sofreu muito com lesão, foi recuperando minutagem aos poucos. Só que com as ausências de volante, né, do Caicedo e possivelmente do Lavia, que é uma dúvida para o jogo, a tendência é que o James jogue no meio de campo e o Gusto na lateral. O Gusto na lateral, eu lembro da final da Conference contra o Betis, teve muitos problemas com o Exausuli para cima dele. É o cara que vai para jogar como volante quando o time tem a bola e às vezes na transição defensiva deixa espaço. Tem esse espaço. Então é por isso acho que o Estevão ali pelo lado esquerdo, até o próprio Alan jogando pelo lado direito, pode dar muito problema. Principalmente o Estevão pelo lado esquerdo, porque o Cucurella acho que é um defensor mais confiável. Acho que ele cresceu muito por conta dessa questão. Você vai ver. Mas ele acho que ele evoluiu muito nessa questão a ponto da Eurocopa ele colocar o Grimaldo no banco e de uma temporada que o Grimaldo, a meu ver, foi o melhor lateral esquerdo do mundo quando o Leverkusen foi campeão da Copa da Alemanha. Mas eu acho que tem dificuldade nos dois lados, eu concordo, só que a dificuldade maior é no lado direito da defesa do Chelsea. Lado esquerdo de ataque do Palmeiras. Exato. O Abel pode repetir o que ele fez com o Vitinho do Botafogo, por exemplo. Sabe que o Vitinho é o lado ofensivo, sabia, né? Que o Vitinho era o lado ofensivo do Botafogo, ele botou o Estevão para jogar nas costas do Vitinho. Pra segurar o cara. O Vitinho passou um veneno o jogo todo, principalmente com as inversões. Era inversão nas costas do Vitinho o jogo todo. Eu tenho um amigo, né, que eu não posso aqui reproduzir o que ele disse com carinho do Vitinho, mas ele tava... Daquele jeito. Daquele jeito com o Vitinho. O Gustavo Hoffmann também conosco. O desenho pode ser esse lado direito do Chelsea, esquerdo de ataque do Palmeiras? Eu tenho apostado também na entrada do Malo Gusto na lateral direita por conta dos problemas que o Chelsea tem no meio campo. A ausência do Caicedo ela é muito pesada, muito pesada. Ele é um jogador fundamental no esquema do time. O meio campo com ele, o Lavia e o Enzo Fernandes tinha encaixou muito bem para mim já contra o Benfica.
olhando para o lado do Chelsea, é uma pena que eles tenham perdido o Caicedo e tenha essa dúvida também em relação ao Lavia. O Essugo, que é um volante português, talentoso, bom jogador, estava no Sport na temporada passada, seria uma surpresa no meio-campo, eventualmente para você manter o Reece James na lateral direita. Então eu tenho apostado também mais na entrada do Malo Gusto. Eu acho que sim, a gente pode até pensar nisso, inverter o lado do Estevão. De qualquer modo, eu acho que o Gusto é um jogador muito forte também, fisicamente muito forte, ele é bom jogador, assim como é o Cucurella, com características completamente diferentes. Então, a gente pode buscar aqui, em teoria, um lado um pouco mais frágil, mas é uma defesa muito forte. O Chelsea é um time muito forte. Eu tenho a impressão, Mari, que talvez porque a temporada não tenha sido de briga por Champions League, porque o Chelsea vive um momento de transição nesses últimos anos, com a saída do Abramovich, a chegada de um novo grupo de investimento, o Enzo Maresca em seu primeiro ano como técnico, um time muito jovem. Eu tenho a impressão que as pessoas talvez não deem o devido valor a essa equipe. O time do Chelsea é muito bom. Eu vi gente falando, é um dos piores Chelsea dos últimos tempos. Não sei exatamente quantos jogos do Chelsea essas pessoas viram nos últimos anos, mas é um time que terminou em alta a temporada da Premier League, classificado para a Champions, ganhou a Conference, um torneio bem inferior tecnicamente, mas onde o Chelsea exerceu seu favoritismo desde o início e ganhou fácil a competição. No Mundial de Clubes, fez aquele jogo contra o Flamengo, que talvez tenha reforçado essa impressão de muita gente que esse Chelsea não é tudo isso. Foi um jogo no qual o Enzo Maresca fez um teste taticamente e já desistiu daquilo. Então, acho que o desfalque do Caicedo é pesado, mas o time do Chelsea é muito bom. E é um time muito pensado na Premier League. É um time forte fisicamente, veloz, vertical. Eu gosto bastante desse novo Chelsea do Enzo Maresca. Eu acho que é a mesma sensação do que a gente conversou mais cedo sobre o PSG. É PSG e Bayern, todo mundo Bayern. Gente, o PSG acabou de ganhar a Champions. Mas eu acho que fica a sensação do time que perdeu para a equipe brasileira, para a opinião pública, né? Fraco. Tá fraco, não é isso tudo. E é natural, o torcedor ele tem o direito, ninguém é obrigado nessas conversas, mas aqui a gente só coloca um pouquinho da realidade. Tem que ser o mesmo Palmeiras que encarou o Chelsea naquela final do Mundial? De linha comportamento? De 7? Todo mundo lá atrás e reza? Eu não acho, não. Acho que é bem... Assim, eu entendo... E só para pontuar, para eu não esquecer, claro. Tem uma situação que o Caicedo vai fazer muita falta, além de tudo que que o Hoffmann e o Donkey, os dois já destacaram, de ser o cara, o camisa 5 mesmo, o sujeito ali, o volante, pegador à frente da saída de bola, mas ele tem uma situação que me chama muita atenção. Ele é muito esperto em relação a recuperar a posse da bola e cavar faltas. Isso é importante também, porque o Chelsea, no momento que o Caicedo ele recupera a posse da bola e ele sofre uma falta, tem toda a organização para a parte ofensiva do time do Chelsea. E eu acho que ele também vai fazer... E eu observei isso durante o Campeonato Mundial. Ele fez isso, deve ter feito isso ao longo da temporada toda da Premier League também, só que eu não assisti diversos jogos do Chelsea. Então, aqui no Mundial, isso me chamou muita atenção. Acho que ele vai fazer muita falta nessa questão da transição ali, né, ofensiva, da organização ofensiva do Chelsea. E em relação à sua pergunta, eu acho que não, porque eu entendo, eu também respeito muito a força do Chelsea. É um time muito forte, principalmente pelas pontas também. Principalmente quando o Pedro Neto é acionado, o Pedro Neto esse expoente. Então tem que ver também, né, qual vai ser a situação do Pedro Neto para o jogo, por conta da morte do Diogo Jota. Mas eu acho que esse Chelsea deixa jogar. Eu vim falando isso a semana toda. Mas eu acho que esse Chelsea, ele deixa o adversário jogar. Então, a minha preocupação é que se o Palmeiras estiver muito lá atrás, vai ter que percorrer ali o campo todo para conseguir chegar, né, a assustar a equipe do Chelsea. Então, eu acho que, assim, tem que aproveitar os espaços, porque esse time, a gente vai ver daqui a pouco, deixa espaço para o adversário aproveitar. Só que se estiver muito atrás também, eu acho que vai ter que percorrer muito campo e pode se desgastar fisicamente. Eu estava pegando, Donk, os times de 2021. Como mudam, mas também em termos... Não tem mais ninguém. Em termos de base, o do Palmeiras é o que tem mais, né? Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes não tá, né? Mas Piquerez também não tá, mas enfim. Que na meiuca mantém o Veiga, só que aí na frente mudou todo mundo. Que era Scarpa, Rony, Dudu, Zé Rafael e Danilo. E no elenco do Chelsea, se eu não me engano, o único que tava era o Reece James. No elenco, não tô falando nem dos titulares. Mudou o elenco Thiago inteiro. Silva até, Lukaku, Mason Mount, Kovacic, Aspilicueta. O clube mudou.
O clube mudou, né, Rosa? mudou o proprietário, estourou a guerra, a segunda fase da guerra na Ucrânia, todos os banimentos aos investidores russos, mundo afora. O Roman Abramovich foi obrigado a vender o Chelsea passou a pertencer agora a um grupo americano, nova mentalidade, novos jogadores chegando, mudou completamente. O Chelsea é um clube completamente diferente daquela época. Em relação à fase ofensiva que a gente estava falando, olha a quantidade de jogadores que o Chelsea tem para você pensar ali, caso Pedro Neto, se realmente não puder jogar, vai ser um desfalque gigantesco, mas mesmo assim, você pode jogar Cole Palmer pelo lado do campo, você tem o Nkunku, você tem o Madueke, é um time muito forte. E um jogador que a gente não citou ainda, que é o Andrei, que tem aproveitado, acho que bem, as suas oportunidades aqui, o Enzo Maresca o vê como um meio ofensivo. Ele até explicou isso numa coletiva de imprensa, eu achei muito curioso. Ele falando sobre as características do Andrei, ele falou, olha, eu vejo o Andrei na Premier League como um meia ofensivo. E aí ele citou especificamente o Enzo Fernandes. Ele falou, para mim, o Andrei disputa a posição com o Enzo Fernandes. Então, eventualmente, até se o Enzo Maresca quiser uma formação, em teoria, para ele um pouco mais ofensiva, recuar o Enzo Fernandes para ser o segundo homem de meio campo, entrar com o Andrei também, enfim, possibilidades que esse time bilionário do Chelsea tem. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações do Chelsea, o próximo adversário do Verdão agora nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os últimos 5 jogos, um pela Conference League, onde foi campeão, vencendo o Betis pelo placar de 4-1. E os últimos 4 jogos dentro do Mundial de Clubes, onde acabou vencendo 3 e perdendo 1. Essa derrota foi para o Flamengo pelo placar de 3-1 pela segunda rodada da fase de grupos. Jogo que será totalmente diferente contra o Palmeiras, né? Até porque a motivação e com certeza o empenho de tentar classificar contra o Palmeiras será muito maior. Estou trazendo aqui nessa imagem uma avaliação do Sofa sobre o desempenho dos jogadores do Chelsea nesse Mundial de Clubes. O melhor jogador e que vem se destacando na competição é o Pedro Neto, que joga ali pelo lado direito do campo, justamente onde Vanderlan e Mikael ficarão, se possivelmente forem escalados para essa partida. O segundo jogador é o defensor Josh Anchenapong e o terceiro melhor jogador do Chelsea na competição é o Cole Palmer. Já em relação à temporada passada toda, o jogador que mais se destacou em uma avaliação do Sofa foi o Cole Palmer, teve uma nota média de 7.64, seguido pelo volante Enzo Fernandes, que é um jogador argentino, campeão do mundo, e o Caicedo, que será desfalque no jogo contra o Palmeiras agora no Mundial de Clubes. Foram os 3 principais jogadores da temporada do Chelsea 24 e 25. Já o desempenho do Chelsea na Premier League ficou na 4ª colocação, com 69 pontos, 15 pontos atrás do Liverpool, que foi campeão com 84 pontos. Se classificou para a Champions League dessa temporada 25-26. Além disso, foi campeão da Conference League. Enfim, essas foram algumas das informações breves aí do Chelsea. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí também de como a Abel vai montar esse time para poder chegar às semifinais do Mundial. E até o próximo vídeo. Valeu!